Bom dia, Daniela. Então, gente, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje, basicamente, deixa eu dar uma olhada aqui no cronograma. Outra coisa, esse semestre, fiquem muito de olho no cronograma por conta daquela semana de estudos individualizados e atividades, né? Por exemplo, semana que vem é minha semana de estudos individualizados, então não vai ter aula comigo, e vocês vão ficar, e aí eu peço a Yolanda e a todas vocês que avisem os colegas para entregar as atividades do ponto 1 e ponto 2, tá? Que vocês vão poder fazer até sexta-feira da semana que vem. Algumas pessoas já fizeram, eu ainda não puxei o relatório, mas vocês sabem que a gente recebe a notificação, né? E eu vi que algumas pessoas já fizeram, ainda não sei quantos, vi assim os nomes de 11º, tal. Então, avisem para os colegas fazer aqueles exercícios do ponto 1 e 2, tem que ser entregues até a semana que vem. Na semana que vem também, vocês vão poder organizar a partir de segunda-feira, meio-dia, só vai estar liberado a partir de segunda-feira, meio-dia, os grupos dos seminários, tá? E aí, gente, eu vou falar rapidamente, até porque isso aqui fica gravado, né? Vou falar rapidamente quais são os temas, qual é o máximo, o mínimo de cada grupo. O esquema é parecido do semestre passado, ou seja, os slides não, perdão, os seminários vão ocorrer através da gravação de vídeos e a gente vai dividir a turma em 8 grupos, 4 se apresentam na primeira unidade e 4 na segunda. Lembrando que a participação de todos nos seminários é obrigatória, né? Todos vocês têm que participar dos seminários obrigatoriamente. Deixa eu pegar aqui, que antes de iniciar a exposição do assunto, eu dou uma resumida nos avisos sobre essa questão do seminário. Deixa eu pegar aqui, instruções para os seminários do 10º diurno. Bem, pessoal, no caso da turma de vocês, os grupos deverão ter entre 4 e 5 estudantes. A participação é obrigatória para todas. A escolha e ordem do grupo se dá através de inscrição na postagem. Essa possibilidade de inscrição só vai estar disponível a partir de segunda-feira, dia 22, a partir do meio-dia. E aí, cada grupo escolhe um tema, seja para a primeira ou para a segunda unidade. E aí, lembrando, se o seu grupo escolheu apresentar o seminário na primeira unidade, na primeira unidade, a sua nota vai ser a nota da avaliação dividida por 2, mais a nota do seminário, que vale de 0 a 5 pontos, né? E as atividades que, porventura, você tiver feito, né? Seja os exercícios de fixação, que cada um soma meio ponto, independente do número de acertos, né? E também a gente vai passar o exercício complementar em relação a um artigo. Esse exercício complementar, ele deve estar disponibilizado antes do dia 1º de março, e vocês podem fazer até o dia 1º de abril. Tá? Então, aqueles pontos de exercício é tudo extra, tudo extra. Tá? A nota de vocês é composta pela nota da prova e dos seminários. A nota de 0 a 10, né? Aí, exercícios é ponto extra. Quanto mais você fizer, melhor. Lembrando que nessa turma teve gente que foi para a final ou foi reprovado até, infelizmente, porque não fez todos os exercícios, ou pelo menos teve gente que ficou na final até por um, ou seja, até por meio ponto. A pessoa reclamou comigo. Eu disse, tá certo, fulano, só que você deixou de fazer 3 exercícios, né? Se você tivesse feito esses 3 exercícios, você não estaria na final, então você vai por isso. Então, aí eu quero pedir para vocês que deem esse reforço junto aos colegas, que não deixem de fazer esses exercícios. Esses exercícios não são difíceis, por exemplo, você ganha meio ponto de exercício de fixação só por responder, não importa os acertos. Só pela participação de responder já está. E no caso de vocês que estão remotos, lembrando que cada exercício e cada estudo dirigido,
ele, se não for feito, você leva 2 faltas, tá? Porque para quem está remoto, o que conta não é essa atividade aqui, de assistir essa aula. O que conta realmente como frequência, claro, assistir a aula é importante, é necessário para que você pegue a explicação do professor. Você pode até assistir a gravação depois, né? Então, o que conta, eventualmente mesmo, é responder os exercícios e estudos dirigidos, tá? Então, por favor, chama atenção para que vocês não deixem de fazer isso. Bem, esses seminários vão ocorrer através da gravação de um vídeo. Esse vídeo deve ter duração média de 10 minutos, sendo mínimo de 8 e máxima de 12 minutos. Não esqueçam que na hora de escrever o grupo, coloquem pelo menos o nome de 3 integrantes. Pode colocar o nome de todos, se já estiver, mas pode acrescentar depois ou até retirar ou trocar membros, desde que façam isso 24 horas antes da apresentação do trabalho, né? São formatos sugeridos para esse vídeo: gravação do PowerPoint, do Google Meet, arquivo MP4, ou no caso do aluno ter problemas com o tamanho do arquivo, não mandem para o meu e-mail. Coloquem um link do Google Drive ou do YouTube. Vocês podem fazer o upload no Google Drive ou no YouTube e posta o link no Moodle. Agora, não deixem de registrar a atividade no Moodle, tá? Por que é necessário registrar a atividade no Moodle? Porque quando você faz uma atividade e entrega através do Moodle, aquilo fica disponível institucionalmente, entendeu? Então, a coordenação, a reitoria, que às vezes até interessa mais a reitoria do que a coordenação, conseguem fazer o acompanhamento das atividades. Então, é por isso que a gente insiste que vocês coloquem as atividades no Moodle, não mandam para o e-mail institucional. Caso tenha problema, entre em contato com o suporte que a gente recebeu, a gente tem recebido reclamações dos alunos desde semestre passado, a questão do suporte, e a instituição, quando eu falo instituição, é sobretudo a questão da reitoria, se comprometeu conosco a melhorar o atendimento do apoio, né? Acho que eles colocaram mais gente para trabalhar no apoio, que todas as disciplinas têm Moodle. Antigamente, só as disciplinas que eram exclusivamente online têm Moodle. A partir de agora, mesmo que amanhã volte 100% presencial, aliás, não vai ter mais 100% presencial, né? Sempre vai ter, todas as disciplinas sempre vão ter um perfil no Moodle para colocar atividades, para fazer esse tipo de coisa. Sempre vai ser esse regime, vai ser um regime híbrido de ensino, né? Bem, pessoal, tem uma coisa, na apresentação, 3 pessoas, pelo menos, devem aparecer e falar no vídeo. Pode aparecer todos? Podem, mas no mínimo 3 devem aparecer e falar. Os nomes dos componentes do grupo devem estar mencionados no vídeo, seja através de slides, seja através de legenda, ou até na forma falada. E basta que um dos membros envie e mencione os colegas, tá? Claro, se você quiser marcar a atividade como concluída, que tem gente que gosta de marcar a atividade como concluída, para o Moodle ficar todo fechadinho, né, no final do semestre. Beleza, pode marcar, não tem problema não. Mas, assim, basta que um envie o arquivo. Você pode marcar, se você está naquele grupo e uma colega mandou o arquivo, você pode marcar e até informar. Fiz no grupo tal, o arquivo vai ser enviado para o fulano. Né? Pode sim. Não é obrigatório, tá? Não vou tirar ponto de quem não fizer isso, mas se a pessoa quiser para deixar o Moodle, porque vocês sabem que o Moodle, ele coloca lá as porcentagens do que você fez e do que você não fez. O que mais? Os temas, sim, temas e datas, vamos falar. Na primeira unidade, pessoal, os vídeos devem ser enviados, né, no Moodle até o dia 26 de março. O grupo 1 é teoria de qualificação, grupo 2, elementos de conexão, grupo 3, nacionalidade, grupo 4, propriedade intelectual do direito internacional privado. Na segunda unidade, os vídeos devem ser enviados até o dia 28 de maio. E o grupo 5, adoção internacional, o grupo 6, prestação de alimentos no direito internacional privado, o grupo 7, direito do consumidor na União Europeia, e o grupo 8, direito do trabalho no direito internacional
privado. Então, esses são os temas dos seminários. Vocês vão dividir a turma, a composição dos grupos é a critério de vocês, e respeitem esse limite de mínimo e de máximo de estudantes, tá? Aliás, eu tiro o ponto do grupo que não obedecer, vou tirar a pontuação de grupos que não obedecerem mínimo e máximo de componentes, ou mínimo e máximo de duração, ou qualquer outro requisito que a gente tenha exigido. Claro que esse desconto é proporcional, tá certo? Eu avalio a situação no caso concreto. Gente, alguma pergunta sobre seminários? Alguma pergunta? Não? Lembrando, vale 5 pontos e é obrigatório para todos, tá? Seja na primeira ou na segunda unidade. Se alguém deixar de fazer os seminários, leva 2 faltas e perde metade da pontuação da segunda unidade. Então, não deixem de fazer. E salientando aqui, pronto. Alguma pergunta? Não, né? Se tiver alguma pergunta, a gente fica à disposição. Senão, a gente já pode começar do ponto 2. Deixa eu olhar aqui o cronograma de vocês para ver o que é que a gente vai, o que é que realmente está previsto para fazer hoje. Se eu não me engano, hoje a gente só tem que passar o ponto 2. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Não, Andréia, segunda-feira, meio-dia, viu? Segunda-feira, meio-dia, vocês, dia 22, vocês vão poder escolher esses grupos e fazer as inscrições. Para fazer as inscrições, não precisa estar com o grupo completo. Precisa ter o nome de, no mínimo, 3 pessoas. Aí você pode acrescentar depois. Né? Posso, Luiz, eu posso mostrar os temas novamente. Está aqui, ó. Os temas de Direito Internacional Privado, na primeira unidade, são Grupo 1, Teoria de Qualificação, Grupo 2, Elementos de Conexão, Grupo 3, Nacionalidade, Grupo 4, Propriedade Intelectual no Direito Internacional Privado. Grupo 5, Adoção Internacional, Grupo 6, Prestação de Alimentos no Direito Internacional Privado, Grupo 7, Direito do Consumidor na União Europeia e Grupo 8, Direito do Trabalho no Direito Internacional Privado. São esses os temas. Acho que tá dando para ver aí também, né? Então, deixa aí que depois vocês podem acessar. Sim, gente. Outra coisa. Esses temas vocês, primeiramente, procurem nos livros que fazem parte da bibliografia básica. Tem o tema do direito do consumidor na União Europeia, que vocês podem achar difícil de achar, mas não é. Não é, e aí eu dou a dica, se alguém quiser pegar esse tema. A União Europeia, pessoal, ela tem inclusive cartilhas e toda uma legislação sobre direito do consumidor disponível em português, não precisa nem em inglês. Porque vocês sabem, ou deveriam saber, que português é uma das línguas oficiais da União Europeia, né? Então, tem disponível, sim, no próprio, vocês podem pesquisar o site da União Europeia, está disponível em português, tem até cartilhas sobre isso. Por que na União Europeia? Porque é a área que tem o direito do consumidor mais desenvolvida no mundo. Mas, assim, o direito do consumidor na União Europeia não é muito diferente do nosso, não. É bem parecido. Inclusive, pode até fazer uma comparação, né? Coisas que tem em comum. Não é distante, não. Tem a noção de hipossuficiência do consumidor, né? Então, esse tipo de coisa faz parte também da... Ô, Edilson. Pronto. Pode ser. Obrigado.
E aí, Edmilson? Bom, pessoal, então vamos começar. Mais alguma pergunta? Não? Deixa eu dar uma olhada, inclusive, quantos aqui já fizeram o estudo dirigido. Olha, o estudo dirigido ponto 2 só tem 5 alunos aqui que fizeram. Então, por favor, eu chamo a atenção para que vocês façam até a semana que vem. O exercício de fixação do ponto 2 tem 23, aí tem mais, mas não deixe de fazer o estudo dirigido, porque ele não vale ponto, mas ele vale nota. Aliás, ele não vale ponto, mas ele vale falta, né? Então, não deixe de fazê-lo. Do ponto 1, fizeram o estudo dirigido 10 pessoas, dos 37 que tem matriculado na turma de vocês. E o exercício de fixação, 31. Aí quase todos já fizeram o exercício de fixação do ponto 1, porque também eu sei que tem gente que espera que a gente dê a aula, né? Pronto, hoje, pessoal, o assunto que a gente vai passar para vocês é o ponto 2, fontes do direito internacional privado. Semana que vem, como eu estava dizendo, não tem aula minha, semana de estudos individualizados, que vocês vão entregar esses exercícios. Quem não fez, faça, e também vocês vão organizar os grupos dos seminários, tá? Então, isso já é atividade para vocês concluírem semana que vem, para mim já está ótimo, se vocês conseguirem fazer tudo isso. Claro, tem gente que já fez, né, os estudos e os exercícios, ótimo também. E dá essa opção da pessoa poder antecipar. Deixa eu começar a apresentação. Pronto. Durante a apresentação, como sempre, eu não vejo o chat, né? E aí, vocês podem perguntar no áudio ou deixar aí no chat que daqui a pouco, uma meia horinha, eu dou uma parada e olho. Então, qual é o assunto do ponto 2? Lembrando que na primeira unidade, nós só temos 4 pontos. Então, a gente vai dar 2 pontos agora e 2 pontos em março, né? Já que a gente não vai ter aula semana que vem. Semana que vem. Então, fontes do direito internacional privado. Fontes do direito internacional privado são as mesmas fontes do direito internacional público? Não. Quer dizer, tem delas comum. Obrigado, Adilson. Pode fechar aí a porta que não vai ver ninguém, não. Só o pessoal passar online. Sim, pessoal. As fontes do direito internacional privado não são necessariamente as mesmas do público. Melhor dizendo, tem fontes do direito internacional privado que não são usadas no público e tem outras fontes que têm valor hierárquico diferenciado, como a gente vai falar daqui a pouco. Existem 2 categorias de fontes do direito internacional privado. Lembrando que fontes é de onde provém o direito, né? Essas são as fontes. Então, quais seriam essas categorias? Fontes internas. As fontes internas vêm do direito nacional. E as fontes externas, que são relativas a normas internacionais. Pronto. Explicando bem remoedinho. Fontes internas são normas nacionais. E fontes externas são normas internacionais. Basicamente é isso, essa diferenciação. O direito internacional privado trabalha com as 2 coisas, tá? Seja no âmbito externo ou interno, pronto, tem fontes que você pode achar no âmbito nacional ou internacional, como, por exemplo, a doutrina, que seria a literatura, a obra dos principais autores, a jurisprudência. No direito internacional público, a jurisprudência é só de tribunais internacionais. Aqui, no direito internacional privado, pode ser de um ou de outro.
E os costumes, né? Os costumes também podem ser no âmbito nacional ou no âmbito internacional. Certo? Então, prosseguindo. Delongo classifica as fontes do direito internacional privado na seguinte ordem, inclusive por ordem de importância. Primeira fonte é a lei. Essa lei é a lei nacional de um país. Olha, muitos de vocês, eu sei que fazem cursinho para concurso, né? E o pessoal do cursinho para concurso diz que para estudar direito internacional privado basta ler a LINDB. Isso é uma bobagem. A LINDB tem as principais normas de direito internacional privado do Brasil. Só que esse direito internacional privado não é exclusivamente brasileiro e também na LINDB, gente, não se traz conceitos, não se traz categorias. Acho que eu já falei aqui, a LINDB tem elementos de conexão, que é um conceito fundamental para o direito internacional privado, só não informa que aquilo é um elemento de conexão, uma teoria de qualificação, né? A LINDB, de fato, ela tem as principais normas de direito internacional privado que são utilizadas pelo nosso país. E é uma lei até muito bem feita, por sinal, né? Não tenho... não tem... O que eu ia falar, meu Deus? Acabei me perdendo aqui. Mas, enfim, do ponto de vista concreto, se vocês atuarem em causas que envolvam direito internacional privado, por exemplo, vocês podem pesquisar mais do que a LINDB ou mais do que o correspondente em outros países. Tem países que têm legislação muito parecida com a LINDB, né? Tem uma lei à parte que define esses critérios de direito internacional privado. Exemplo disso, a Itália, a Suíça, a Alemanha, eles têm uma legislação de direito internacional privado que funciona como uma lei à parte nos nossos moldes, e são muito parecidas, inclusive. Porém, pessoal, concretamente, se vocês um dia pegarem uma causa que envolva questão de direito internacional privado, por exemplo, um casamento de um brasileiro e uma italiana, e aí está tendo uma discussão ali de divórcio, de alimento, de guarda, pode ser necessário que vocês pesquisem, e provavelmente vai ser necessário, a legislação italiana também. Antigamente isso era muito difícil de fazer, você tinha que ir no consulado, na embaixada, pedir uma certidão. Claro, tem consulado da Itália em Recife, né? No mínimo você teria o trabalho de ir no consulado italiano em Recife. Numa situação dessa. Hoje em dia é mais fácil porque os países eles têm bancos de dados com a sua legislação disponível na internet, inclusive a própria Itália, né? O trabalho que você pode ter é de traduzir aquilo. Então, é necessário, quando você pega causas que envolvam questão de direito internacional privado, pesquisar a legislação interna do país. Do mesmo jeito, questão de direito internacional privado aqui no Brasil pode levar você a pesquisar o Código Civil. Ou a lei de imigração, que a gente viu semestre passado. Então, não fiquem nessa questão de basta ler a LINDB. Ah, não, na OAB só quer a LINDB. Basta ler a LINDB que a gente escapa. Concretamente, tenho essa noção de que direito internacional privado vai muito além da LINDB. Tratados. Os tratados seriam a segunda fonte mais importante do direito internacional privado. Tem vários tratados sobre direito internacional privado. O Código Bustamante é o mais famoso aqui das Américas, né? Não só da América Latina, mas da região toda. Toda vez que eu falo Código Bustamante, eu me lembro de uma aluna de Relações Internacionais que era muito fã do Rebelde, do RBD, né? Acho que vocês aqui também têm muita gente da geração RBD. Aí tinha um personagem lá que era famoso, era Diego Bustamante. Eu não assistia RBD, eu sei o que era, mas eu não assistia.
Aí ela diz, professor, esse Bustamante tem a ver com o Diego Bustamante da RBD? Eu digo, não, esse Bustamante aqui era um jurista cubano que fez o projeto desse tratado da OEA que padroniza as normas de direito internacional privado no continente americano. Ela é aplicável à maioria dos países do continente, inclusive os Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos, para sucessões, usam o mesmo critério que o Brasil em relação ao direito internacional privado, que seria a lei do último domicílio do decujus, por conta do Código Bustamante, que acabou escolhendo o domicílio como norma aplicável no caso de sucessões, né? O último domicílio do decujus. Doutrina. Doutrina é a literatura, é a obra dos principais autores. É uma fonte que tanto a gente falou aqui que pode ser interna quanto externa. A lei é uma fonte interna, os tratados seriam a fonte externa e a doutrina, tanto um quanto o outro. Jurisprudência, do mesmo jeito, né? Pode ser nacional ou estrangeira. E uma coisa que eu acho que eu falei em direito internacional público, não confundam tribunal internacional com tribunal estrangeiro. Tribunal estrangeiro é o tribunal de outro estado soberano que não seja o Brasil, como, por exemplo, os tribunais argentinos, norte-americanos, etc. Tribunal internacional é aquele que tem jurisdição sobre vários países, como a Corte Internacional de Justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eles têm jurisdição internacional, ou seja, que não abrange um país só, que abrange vários países. O Tribunal Penal Internacional de Haia, né? Costumes. Os costumes, falou também uma fonte que pode ocorrer interna ou externamente. Esses costumes, pessoal, reparem que, diferente do direito internacional público, no direito internacional privado, os costumes são fontes que estão numa posição hierárquica mais baixa. No direito internacional público, não, eles estão entre as principais. No privado, não. No privado, como a gente está falando aqui, a principal fonte é a legislação interna dos países. Que as causas que remontam direito internacional privado envolvem a legislação de vários países, inevitavelmente. A lei interna é a principal fonte do direito internacional privado no Brasil e na maioria dos países. Porque, como eu disse, se você tem questões de família, contratos, que envolvam pessoas ou empresas, pessoas naturais ou jurídicas, para ser mais tecnicamente correto, de países diferentes, você vai ter que pesquisar a legislação de diversos países. Então, por isso é que a lei interna é a principal fonte do direito internacional privado. Principais fontes legislativas internas do Brasil. Nesse caso aqui é para reforçar aquilo que a gente está falando, ou seja, nem só de LINDB vive o direito internacional privado brasileiro. Primeiro, a primeira fonte, claro, é ela, a Lei de Introdução às Normas do Direito Internacional Privado Brasileiro, a LINDB, que é a Lei 12.376/2010, que também era chamada antiga Lei de Introdução ao Código Civil, LIC. Ela mudou de nome em 2010, mas é a mesma lei, 80%, quer dizer, mudou algumas coisinhas, mas 80% é ela mesma. A Constituição Federal de 88, claro, ela pode ser aplicada em situações que envolvam o direito internacional privado. Ela tem que sempre ser obedecida, né? A Lei de Imigração, que é a Lei 13.445, de 2017. Essa norma, a gente viu que ela trouxe muitas modificações para o sistema de direito internacional, aliás, para a questão da pessoa. Ela substituiu o Estatuto do Estrangeiro, que era marcado pelo autoritarismo da ditadura, né? Não sei se vocês lembram que eu falei aqui que o Estatuto do Estrangeiro permitia que o estrangeiro fosse deportado se participasse de qualquer manifestação política aqui no Brasil, mesmo que pacífica. Já era motivo para deportação. O estrangeiro não poderia participar de jeito nenhum de manifestações políticas no nosso país.
Então, a lei de imigração proibiu isso e também a lei de imigração ela deu acesso expresso a estrangeiros a benefícios em relação ao acesso à saúde, educação, em igualdade de condições com os brasileiros, aí adaptando a nossa legislação ao que a Constituição estabelece, porque a própria Constituição diz que só pode haver distinção entre brasileiros e estrangeiros em relação ao que a própria Constituição coloca, como, por exemplo, acesso a certos cargos, né, que são exclusivos para brasileiros natos, como vocês devem lembrar. Então, o estrangeiro aqui no Brasil, ele tem acesso a determinados direitos fundamentais que antes, na época da legislação do Estatuto do Estrangeiro, porque era do período da ditadura, não estavam disponíveis. Legislações passam como o Código Civil. O Código Civil é muito utilizado em qualquer relação de direito internacional privado. Tá certo, pessoal? Qualquer relação de direito internacional privado envolve muito normas de direito internacional privado. O Código Tributário, Penal, Processo Civil, Processo Penal pode ser utilizado sim. Outra coisa, a gente já falou aqui, mas a gente sempre repete. Direito internacional privado pode trabalhar com questões de penal, relativo principalmente à aplicação, né, de sentença estrangeira aqui no Brasil. Por exemplo, o brasileiro foi condenado no exterior e quer cumprir a pena no país. É possível? Se houver convênio entre os dois países, E ocorre bastante, tá? Cumpre aqui, aí nesse caso é fazer o reconhecimento da sentença. O estrangeiro é adaptar a pena para os limites estabelecidos na legislação brasileira. Os tratados internacionais, eles têm grande importância na ausência de leis supranacionais, tendo natureza jurídica dupla, obrigando o plano nacional e internacional simultaneamente. Então, são muito importantes os tratados, né, em virtude dessa questão da ausência de leis supranacionais. Leis supranacionais só existem em um contexto, que eu não sei se vocês lembram qual é. Acho que eu falei de direito internacional privado. Não sei se alguém lembra. União Europeia, né? Só a União Europeia tem leis supranacionais. Se vocês têm alguma pergunta, Professor, pode perguntar. você está ouvindo? Estou, perfeito. O senhor falou aí que o costume ele pode ser considerado como fonte interna e fonte externa. Eu queria saber que caso um Estado reconheça o costume de outro, esse costume pode se tornar um tratado. Você está perguntando se pode se tornar um tratado? New Clayton. Isso, o costume. Caso um Estado reconheça o costume de outro, se pode vir se tornar um tratado. Não. Para um costume internacional se tornar um tratado, é preciso que ele seja adotado internacionalmente, tá? Não basta ser de um Estado, não. Se for de um Estado, ele não vai conseguir ser positivado como tratado. Exemplo disso, asilo diplomático começou como costume aqui na América Latina. Não sei se vocês lembram, asilo diplomático é quando uma pessoa consegue asilo político se escondendo na embaixada de um país. Isso foi uma coisa praticada não só aqui no Brasil, e nem teve origem no Brasil, mas foi praticada em praticamente todos os países da América Latina. Ou seja, sempre que tinha um golpe de Estado, até porque quase todos os países latino-americanos tiveram golpes de Estado, uns mais, outros menos, mas gerou-se um costume na região. E depois foi criado um tratado positivando esse costume.
de se conceder asilo político para pessoas que se refugiam em embaixadas estrangeiras. Então, não basta que seja um país, viu, Cleiton? Ok, obrigado. Para se tornar um tratado. Agora, um costume de um Estado pode ser reconhecido por outro Estado naquela relação específica, naquela casuística, como costume aplicável, mas para aquele caso concreto, entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Pronto, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Pronto. Vamos prosseguir aqui, pessoal. No Brasil, a gente já falou disso em direito internacional público, né? Em regra geral, os tratados internacionais têm o mesmo grau hierárquico das leis ordinárias, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF. Na verdade, a Constituição não especifica, a legislação não especifica. Isso aí é a jurisprudência do STF, né? Que é, muito, por sinal, muito criticada pelos autores de direito internacional público. Eles acham que a posição do STF está incorreta. No entanto, após a emenda constitucional número 45 de 2004, os tratados sobre direitos humanos poderão ter força de norma constitucional se aprovados com devido quórum, que é o quórum de emenda constitucional, ou seja, 3/5 nas duas casas, Câmara e Senado, em 2 turnos. Tratados sobre direitos humanos não aprovados com quórum de emenda alcançam validade jurídica de norma supralegal, né, que está abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária. Isso é a posição do STF. A gente já falou aqui em Direito Internacional Público que os autores não concordam com essa posição e que também em Direito Internacional Público o que o STF diz não é a verdade e a vida. Exemplos de relevantes tratados de direito internacional privado no Brasil, entre outros países. Esses tratados que eu vou citar aqui, todos eles são ratificados e vigentes no Brasil, tá? Não só no Brasil. Até porque um tratado, como vocês sabem, só pode ser bilateral ou multilateral em relação à questão numérica. Não existe tratado unilateral, né? Nem teria como existir. O Código de Direito Internacional Privado, que é o Código Bustamante de 1928. Esse Código Bustamante, pessoal, hoje ele faz parte do sistema da OEA, Organização dos Estados Americanos, e ele padroniza as normas de direito internacional privado do continente americano. Inclusive, até os Estados Unidos adotam essas normas. Tem a ver com aquele movimento pan-americano, que talvez vocês tenham estudado, né, no ensino médio, que ocorreu no começo do século passado, no final do século XIX, começo do século passado. E o Brasil participou bastante. O Estatuto Orgânico do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Internacional Privado, que é o UNIDROIT, funciona em Roma, 1940. O Brasil também ratificou. A Convenção sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, 1956. Existem outras convenções também sobre isso. Não sei se vocês sabem. Se não souberem, não tem problema não, tem que estudar. A execução de alimentos no direito internacional privado ela é facilitada, ela tem um procedimento mais simplificado do que a execução de dívidas, né? Existe a intermediação da Procuradoria-Geral da República, então é muito mais fácil você executar alimentos no exterior do que débitos, porque existe a convenção que facilita isso e a maioria dos países ratificaram. As convenções interamericanas de direito internacional privado, CIDIPs, da Organização dos Estados Americanos, a exemplo da questão das cartas rogatórias e arbitragem internacional, 35, pronto. Tem uma convenção, essa convenção da OEA aí, que regulamenta a carta rogatória. A carta rogatória é parecida com a carta precatória, só que a carta precatória ocorre nacionalmente. A carta rogatória ocorre internacionalmente. A gente depois vai voltar a falar dela, lá na frente. Então, é um instrumento no qual você pede para
o juízo estrangeiro, o que o juiz estrangeiro pede aqui para que se cumpra uma providência. E também existe uma convenção interamericana sobre a obrigação alimentar, que é de 89. A doutrina, gente, ela tem grande importância como fonte do direito internacional privado, sendo utilizada principalmente na omissão das leis e tratados. Na omissão das leis e tratados, a doutrina acaba sendo bastante utilizada, que é justamente a literatura, a obra dos principais autores, né? Em direito internacional privado, eu gosto mais do livro de Delombe do que o de Mausuoli, só que Mausuoli tem melhorado a cada edição, e Delombe já está com 80 anos, então eu acho que Mausuoli vai passar Delombe, né, na qualidade mais cedo ou mais tarde. A jurisprudência tem adquirido relevância no direito internacional privado a partir do crescimento do ativismo judicial no Brasil. O ativismo judicial é uma realidade no Brasil e em outros países, goste ou não goste, tem aspectos positivos e negativos desse ativismo judicial, né, desse protagonismo que o judiciário assume. E em países como Reino Unido, França e Estados Unidos, é considerada a fonte mais importante dessa disciplina. Não é a lei, é a jurisprudência. No caso do Brasil, é a lei, tá? E de outros países também. O valor dos costumes como fonte jurídica varia conforme o país, né? No Brasil, esses costumes só se aplicam em relações de direito internacional privado, havendo omissão ou falta de lei ou de tratado. Aí se aplica o costume. Reparem que no direito internacional público os costumes têm o mesmo valor que os tratados. Aí é uma das diferenças do direito internacional privado para o direito internacional público. Pronto, as referências são aquelas, o livro de Delon atualizado por Augusto Viegas Júnior, curso de Direito Internacional Privado, eu acho que ele ainda é o mais completo de todos. Muito bom, eu gosto muito do autor, é uma pessoa muito simpática, já conheci ele pessoalmente, inclusive semestre passado. Conheci ele em São Paulo e semestre passado a gente participou, ele estava presidindo uma mesa de um evento online, né? Eu apresentei um artigo, ele até foi muito bondoso, elogiou, mas é por isso que eu digo que ele é bom. Delon é bom porque ele consegue esgotar a matéria e faz isso de uma forma satisfatória, didática, e eu gosto muito. Por isso, né? O Dollinger, atualizado por Carmen Tiburcio, também tem um livro muito bom, só que Dollinger, ele é melhor na primeira unidade. Ele é melhor com teorias do que com questões práticas. Por exemplo, acho que não fala nada da questão do direito do trabalho, do direito internacional privado, esse tipo de... Ele segue mais naquela parte teórica. E o livro do Mausuoli, que ele vem melhorando a cada edição, não se compara ao livro dele de público, né? Não se compara, mas ele está melhorando a cada edição. E eu acho que ele até porque Mausuoli tem metade da idade de Delon, né? Mausuoli tem 40 anos, Delon tem 80. Então ele tem tempo para alcançar. Bom, pessoal, o que mais nós temos de perguntas, questões? Terminou o assunto, viu? Foi, terminou. Aí, lembrando, semana que vem, para quem chegou depois, a gente estava falando isso aqui, semana que vem não tem a minha aula, é minha semana de estudos individualizados, eu, senão vou viajar. Claro, se vocês precisarem, podem entrar em contato através dos canais competentes conosco, não tem problema, a gente responde. Mas, assim, as atividades que eu quero que vocês façam semana que vem são, quem não respondeu, exercício de fixação, estudos dirigidos do ponto 1 e 2, algumas pessoas já responderam, façam, podem fazer até sexta-feira. E também que organizem, conforme eu já expliquei aqui, os grupos dos seminários que vocês vão entregar no final
do mês de março da primeira unidade e no final do mês de maio da segunda unidade. Então, organizem isso para a semana que vem, né, esses grupos já vai estar disponíveis para fazer, vai estar disponível para vocês fazerem as inscrições a partir de segunda-feira, meio-dia. Então, vocês podem dar se organizarem, aí vejam, escolham os temas que mais quiserem. Caso tenham dificuldade com algum tema, podem procurar a gente dar uma indicação, mas a princípio procurem nesses 3 autores. Caso você não encontre nos 3 autores, eu acho assim que o único tema que vocês não vão encontrar é a questão do direito do consumidor da União Europeia. Mas aí vocês podem procurar no site da União Europeia e tem disponível em português de Portugal. Então, dá para ler. Português de Portugal, o escrito, só tem algumas diferenças, como, por exemplo, acto em vez de ato, atividade em vez de atividade, facto, eles colocam C, né? Mas é parecido. O que é diferente é falado. Falado, realmente, tem gente que não consegue entender português de Portugal. Para mim, tranquilo, né? Mas tem gente que tem muita dificuldade. E é engraçado porque os portugueses entendem o que a gente fala mais do que a gente entende eles. Isso ocorre por quê? Porque eles assistem muitas novelas e escutam muitas músicas com português do Brasil, né? As novelas são praticamente transmitidas simultaneamente, as novelas da Globo têm muita audiência, né? Então, eles conhecem a nossa forma de falar. Já a gente conhece pouco, a gente vê geralmente algum personagem bem caricato da televisão, falando aquele português de Portugal, né? Que ele tem uma pronúncia mais fechada. Por exemplo, a gente fala querer, o português de Portugal fala crer, crer. E aquelas velhas coisas que eu costumo dizer para vocês, que eu acho que eu já falei para vocês, né? Aqui a gente não pode chamar ninguém de... tem a questão do rapariga e moça, né? E é o contrário. Rapariga em Portugal é normal e moça é pejorativo. E aqui no Brasil é o contrário, né? Então fica a dica aí. Se vocês um dia forem a Portugal, e vale muito a pena ir, já fui 5 vezes, não chame ninguém de moça, tá? Porque moça significa aqui, é a mesma coisa que rapariga, ou uma pessoa assim que nem fosse uma serva, alguma coisa assim, dependendo da região, entendeu? Então, chamar uma pessoa que trabalha num restaurante de moça que nem chamar de escrava, ou de rapariga, no sentido brasileiro da palavra. Bom, pessoal, mas é isso. Se vocês não têm questões, eu acho que eu dou a aula por encerrada, porque a gente já cumpriu o cronograma e os 2 últimos pontos eu vou disponibilizar ainda os slides e vou deixar a partir da primeira semana de março, né? Porque semana que vem, como eu disse, é para vocês terminarem esses pontos. Inclusive, eu quero pedir a colaboração de vocês que estão assistindo, lembrando que, por exemplo, agora só tem 15 pessoas conosco, mas a turma tem 37 alunos matriculados. Então, deem um toque aos colegas para que façam esses exercícios semana que vem. Até semana que vem, quem não fez, Andréia, não, porque, perfeito, a sua pergunta é pertinente. A Andréia está aqui perguntando no chat se vai ser possível escolher os pontos de prova. Não, vocês podem escolher as questões. Por quê? Porque o número de pontos não é o mesmo, porque essa disciplina tem metade da carga horária. Então, na primeira unidade, vocês têm 4 pontos. A prova de vocês vai ser dissertativa. Aí eu vou dar um tema de dissertação, vocês vão fazer uma dissertação, ou seja, tem que ser alguma coisa escrita com introdução, desenvolvimento e conclusão, com a própria linguagem de vocês. Vou dar um tema aberto sobre aquele assunto. Não pode ser reprodução nem de colega, nem de livro, e nem de internet, ou seja, vocês têm que ler o assunto e escrever sobre aquela proposição. Aí eu vou dar 4, uma de cada ponto. São 4 pontos na primeira unidade. Eu terminei 1 e 2 agora. Março, eu dou 3 e 4. Certo?
Aí vocês vão escolher um para responder dos 4, entendeu? Agora vocês não vão definir como o que acontecia, a gente colocava a enquete, né? Porque o número de assuntos ali é bem maior. Entendeu, André? Você vai escolher o assunto que você quer fazer a dissertação da prova. Exatamente, André. Escolhe um ponto e disserta sobre ele. Tenha um cuidado no conteúdo dessa dissertação. Dissertação tem que ser uma coisa escrita com a linguagem da própria pessoa. Então, vocês não podem reproduzir, seja o que os colegas colocaram, ou seja o que o livro colocou. Você tem que ler o livro e falar com as suas palavras. Mais alguma pergunta, gente? Pronto, perfeito, Luiz. Então, gente, acho que a gente já pode encerrar o nosso encontro de hoje, já que a gente já cumpriu o cronograma. Fiquem esse semestre bem de olho no que o cronograma estabelece, tá certo? Devido a essa questão de semanas de estudos, que a própria instituição pediu que a gente definisse claramente no cronograma, então está definidinho, né? E organize essas atividades que a gente está falando, seminários, atividades, façam isso, por favor, para que a gente possa ter uma conclusão de semestre e que vocês se formem, eu quero que vocês se formem e quero ajudar a isso, né? Mas também quero que vocês façam a parte de vocês. Então, a gente está aqui à disposição para isso mesmo. Qualquer coisa, entre em contato conosco, tá certo, gente? Então, meu obrigado, meu bom dia a cada um e a cada uma de vocês e até daqui a 15 dias. Tá certo, gente? Por nada, gente. Até a próxima, viu? Até. Até.